meus marrentos! Como tá o som aí pra vocês? Tá chegando aí bonitinho? Microfone tá ok? Olha eu aqui outra vez! Maravilha! Para quem ainda não me conhece, eu sou a Prof. Dani Marra, sou especialista em redação. Falou redação, você lembra? Dani Marra. Já me segue lá no Instagram? @Prof. Dani Marra. Não tá perdendo conteúdo assim, ó, de primeira, tá? Posto lá sempre dicas de redação, sempre tô lá nos stories interagindo com os meus alunos, com meus seguidores. Também levo sempre redações para vocês, tá? Dos nossos estudos, dos estudos com a minha turma, galera da minha plataforma, os meus alunos que cada dia mais, né, com a glória e honra do nosso Senhor, estão aí progredindo, estão escrevendo textos fantásticos e graças a Deus, né, o mais importante, conseguindo ser nomeados nos concursos, conseguindo ser aprovados, estão aí nas carreiras que tanto desejam, né, então me seguem lá, @Prof. Dani Marra, inclusive hoje, fiquem até o finalzinho dessa aula, porque eu vou trazer a redação do meu aluno Lucas, inclusive essa redação eu já postei lá no Instagram, se eu não me engano, na semana passada, então eu sempre posto a redação dos meninos. A minha aula, geralmente eu tenho as turmas separadas, né, de acordo com o tipo textual, de acordo com a quantidade de alunos também, e a gente tem encontros semanais, né, com aulas ao vivo, só com a galera mesmo da plataforma, com os meus alunos. Eu sempre escolho a melhor redação, a redação da semana, e faço a apresentação para os alunos, a gente faz correção de redação juntos, a gente discute aquele tema em específico, a gente aborda várias formas de argumentar, né, determinadas situações ali de acordo com o que é cobrado pela banca, de acordo com a proposta que foi dada. Então, assim, gente, é muito legal, é muito gostoso. E fora a relação de amizade, o vínculo que eu acabo fazendo com os meus alunos, que pra mim, eu acho que é o que é mais legal da profissão de professor, assim, né, e principalmente agora online, né, a gente trabalhava só com presencial, agora a gente tá nessa nova modalidade aí, trabalhando com o Brasil inteiro, que eu estou amando. Nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça antes da pandemia um dia trabalhar assim com todos os alunos assim do Brasil. Então eu tô muito feliz e muito feliz de estar aqui também trazendo esse conteúdo para vocês, tá? Já deu o joinha aí, já deixou seu joinha para eu saber que é esse tipo de aula que vocês gostam, tá? E cada dia eu tô aqui trazendo mais conteúdo de redação, porque eu sei que vocês amam. Hoje, inclusive, é uma aula também, a aula passada aqui do YouTube foi uma aula pedida por um seguidor lá no Instagram, e hoje também é uma aula que foi uma solicitação de um aluno, na verdade. Esse não era somente um seguidor, é um seguidor e é um aluno que está entrando para a plataforma agora e tem muita dificuldade em argumentar. Prof, eu sei como que funciona a estrutura da redação, eu sei quantos períodos que eu tenho que fazer ali no parágrafo de desenvolvimento, eu sei como que é a conclusão, para que serve, mas eu não sei na hora de argumentar, e aí, como que eu vou argumentar? Então, assim, eu sei que a maioria dos alunos que entram, que iniciam lá comigo na mentoria, a maior dificuldade é a parte da argumentação, que fica ali nos parágrafos de desenvolvimento. Então, esse será o assunto da nossa aula, e se você gosta desse tipo de assunto, se você quer que eu traga mais estratégias argumentativas aqui para você, deixa seu like aí para eu saber que é esse tipo de conteúdo que eu tenho que vir aqui, que eu tenho que planejar uma aula topíssima para trazer para vocês. Beleza? Então, no mais, vamos dar início à nossa aula. Hoje nós vamos trabalhar assim, tá? Para quem ficar aí até o finalzinho, nós vamos trabalhar o texto. Eu vou trazer para você explicar um pouquinho, assim, introdução e conclusão. Eu vou passar bem rapidinho, porque a gente já falou sobre isso na aula passada, tá? Se vocês querem mais conteúdos para falar com relação à estrutura, deixa aqui para mim nos comentários. Pode mandar lá para mim no direct também lá no Instagram, que aí eu vou atender esses pedidos, tá? Hoje a gente vai focar mais na parte argumentativa mesmo, tá? Por quê, gente? Porque nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Então, o objetivo principal desse texto é o quê? É a argumentação,
né? Você ter estratégias argumentativas de acordo com a proposta, tá, gente? Eu quero deixar bem claro aqui que tudo depende da forma como é cobrado pela banca, tá? Igual eu sempre ensino aos meus alunos que as bancas, elas têm várias formas de cobrar um tema, várias formas de cobrar um assunto, ela faz os seus recortes, né? Igual eu ensino para vocês o que é o núcleo, o que é o recorte, né? O recorte é aquilo que a banca faz para afunilar aquele assunto, né? Então eu quero saber isso daqui sobre este assunto, tá? Então esse é o recorte. Eu gosto de ensinar aos meus alunos como fazer, porque o principal, gente, antes de tudo, é interpretar, né? Então a gente sabe que a redação ali, a sua prova discursiva, ela está sendo avaliada primeiramente interpretação do candidato, conhecimento de estrutura, conhecimento de escrita, né, a nossa norma padrão da língua portuguesa, né, conhecimento vocabular do candidato, a forma dele se expressar, encadeamento lógico das ideias, estrutura. Então, assim, é uma prova muito complexa, né, mas o principal ali, o primordial é você interpretar. É para eu escrever sobre o que aqui? Né, o que a banca quer saber, por exemplo, sobre o tema, está um tema lá sobre racismo, o que ela quer saber sobre o racismo? Então ali está o recorte e os textos motivadores, eles vão te dar base para esse entendimento também, tá? Então aí vocês vão analisar bonitinho, ensino para vocês aqui, ensino para os meus alunos na plataforma, olha, vamos marcar qual é o núcleo, qual que é o recorte desse tema, é o que é para escrever, como que você vai encontrar ali a forma que você vai construir o seu posicionamento, a chamada tese, né? Qual será o seu ponto de vista em relação àquele assunto, não é isso? Então é por aí que a gente vai caminhar. Então o principal, primordial, a primeira coisa que vocês vão fazer é bater o olho no tema e entender qual é o assunto da minha redação. Tá, beleza, encontrei o assunto. E aí, agora qual que é o recorte, né? Então, assim, tudo vai depender, tá, gente? Então, tem momentos que a banca vai colocar o nosso conectivo aditivo ali, que é o e. A gente sabe que o e, ele tem outras funções também, a não ser uma conjunção que dá a ideia de adição, tá? Mas no caso aqui da nossa discursiva, ela traz a ideia de adição, tá? Então, a banca tem dois núcleos ali, eu tenho um e. Então, o que a banca quer? Ela quer a relação destes dois assuntos. Eu tenho um ou, tá? A banca, ela tá me perguntando, eu acho isso ou isso, tá? Muitas vezes, né, 99% das vezes, quando ela coloca um ou, ela já tá colocando ali qual é a tese que você vai defender. Qual será o seu posicionamento? Ou vai ser esse, ou vai ser esse. Tá? Então eu vejo muitos alunos aí escrevendo sobre os dois, tá? A banca tá te colocando um ou ali, é para você escolher um lado para se posicionar. Tem momentos que a banca, ela já dá para você o repertório, o que ela quer que você desenvolve no desenvolvimento 1, o que ela quer que você desenvolve no desenvolvimento 2, tá? Por exemplo, quando ela pede características e consequências de um determinado assunto, muitas vezes ela pede medidas e consequências de um determinado assunto, então ela já tá te dando o roteiro. Então tudo, gente, depende, tá? Depende como a banca ela tá cobrando, como que foi montada a proposta de redação. Tá? Então, se vocês querem uma aula a respeito desse assunto, tá? Coloca aqui para mim nos comentários. Prof, eu quero uma aula para eu saber quais as formas que a banca pode cobrar ali a proposta de redação, porque eu quero saber desenvolver todas, tá? Que aí eu vou falar, a Prof. Dani me ensinou para praticar qualquer tipo de proposta, porque eu sei desenvolver sobre tudo, porque os meus alunos sabem desenvolver qualquer tema que for cobrado. Sabe ou não sabe, galera? Respondem aí para mim, por favor, não me deixem mentir. Então tá, então vamos lá ao nosso assunto, vou colocar aqui para vocês. Então, como vou argumentar bem na redação, prof? Como que eu vou fazer isso? Me conta que eu quero saber. Primeiramente, pessoas do meu coração, seu objetivo não é adivinhar o tema, tá? É igual às vezes os alunos acham que quando a gente vai para a faculdade, a gente tem uma matéria, né, uma disciplina ali na nossa formação, bola de cristal para adivinhar tema. Como ser um professor que adivinha todos os temas. Como ser o guru da redação e adivinhar os temas. É muito legal, gente. Adivinhar o tema primeiro é praticamente como se fosse ganhar na loteria. A gente não acerta tema. O que a gente acerta geralmente são os eixos temáticos, tá? São os assuntos que irão ser cobrados ali na redação. Aí não é muito difícil da gente conseguir acertar, tá? Porque são temas atuais,
né? São temas relevantes, são temas que vai... como que eu vou dizer, vai cobrar um desenvolvimento crítico do candidato. Então, para o professor, que ele já está habituado a trabalhar com redação, a gente que trabalha aí com todos os concursos do Brasil, a gente já sabe mais ou menos por onde que as bancas vão caminhar de acordo com o que a gente está vivendo na atualidade. Então, acertar o assunto da redação, acertar o eixo temático da redação, geralmente não é difícil, tá? Geralmente a gente tem acertado aí pelo menos 80% em todos os concursos que a gente tem trabalhado e todos os concursos que eu trabalho ali com os meus alunos, tá? O que a gente não acerta é exatamente a proposta como a banca vai cobrar, que é o que eu chamo de recorte. Tá? Então, assim, o objetivo do aluno, quando ele está treinando para fazer uma redação legal, né? Que eu falo que é uma redação competitiva mesmo, tá, gente? Porque o meu objetivo com os meus alunos não é ter uma redação aprovada, tá? Isso não é suficiente para ele ser nomeado, para ele ser chamado e começar a trabalhar naquele cargo, né? Começar a cumprir aquela função. Não é suficiente ter uma redação aprovada. Então, meu objetivo com os meus alunos é ter no mínimo 80% da nota da redação. Aplicando tudo que eu ensino para vocês, não tem como vocês não garantirem no mínimo 80% da redação. Isso daqui eu não estou falando para você, né? Quem me acompanha já nas redes sociais, quem já conhece meu trabalho, né? Eu recebo muita indicação de alunos que já foram aprovados em outros concursos, trazem os amigos para estudar comigo. Então, são números, tá? Então, aplica tudo que eu passo para vocês, né? Igual às vezes eu falo com o aluno, olha, tem muito erro na sua redação, mais de 15 erros de escrita, tá? Na norma padrão da língua. Tem que fazer a reescrita do texto. Eu ensino o cronograma para o aluno estudar, quantos dias que ele tem que estudar para redação, esse dia você vai fazer isso, o segundo dia é esse, o terceiro dia é esse, porque tem que ter pelo menos 3 dias, tá? Principalmente a galera iniciante e intermediária. Avançado, 2 dias são suficientes, mas para quem é iniciante, para quem é intermediário, tem que estudar, tem que dedicar, né? Colocar no seu cronograma de estudos 3 dias da semana para estudar a redação, né? E eu ajudo meu aluno a montar esse cronograma. Aí eu falo, olha, esse dia aqui é para você reescrever a redação. O aluno tem preguiça de reescrever. Gente, é gostoso reescrever redação? Claro que não. Você escrever um texto, né, fazer uma redação ali, cronometrando o seu tempo, pensando no dia de prova, já não é fácil. Imagina reescrever, vendo aquele tanto de erro que você cometeu. É gostoso? Claro que não é, gente, mas é necessário, tá? Porque é assim que você vai evoluindo a sua escrita, né? Igual eu coloco ali para os alunos quando eu vou fazer a correção. Às vezes ele faz repetição e eu coloco sinônimo para ele ali, olha, o ideal seria você ter colocado essa palavra aqui, olha, aqui não tem crase por causa desse motivo aqui, olha, essa vírgula aqui está separando sujeito de predicado, e aí ele vai começando a se atentar. Isso faz com que cada vez que ele escreva, ele consiga ir diminuindo os erros e sabe, ó, isso daqui eu já coloquei na redação passada, eu estou separando sujeito de predicado, a professora já falou isso comigo. Se você não reescreve, gente, você consegue aprender? Consegue, mas a sua caminhada será mais demorada. Então, assim, se você seguir o que realmente é recomendado por mim, na mentoria, quando você é mentorado ali, tudo direitinho, não tem como errar. Então, o seu objetivo aqui não é adivinhar o tema. Você vai ter sim que estudar sobre vários assuntos, passar por vários eixos temáticos, mas não fiquem preocupados em adivinhar o tema. Esse não é o objetivo da sua preparação, tá? Se a gente conseguir passar por aquele tema, fantástico, porque você estudou, você tem fundamentação para apresentar, você já escreveu sobre aquele assunto, mas lembrando que não é o principal objetivo aqui do seu treinamento, ok? Se você já tiver isso em mente, vai ser muito bom, vai ser primordial aí para você evoluir. Outra coisa, não é inspiração, tá, gente? Redação, às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria escrever igual aquela pessoa ali, porque aquela pessoa é inspirada, né? Sentou para fazer aquela redação incrível que a pessoa fez, né? A pessoa, ela tem o dom, ela é artista, não é, gente? Redação não é arte. Redação é criação, porque tudo é individual, né? Faz parte do conhecimento de mundo de cada um, né? O desenvolvimento vocabulário é o seu desenvolvimento vocabulário, que não é igual ao meu. Às vezes eu tenho uma forma de falar sobre um assunto, a gente vai ver a mesma coisa ali, né? Uma árvore com fruto, uma pessoa ali do lado. Eu vou contar de uma forma, eu vou descrever de uma forma, você vai descrever de outra. Cada um tem um olhar para cada assunto, tá? Então, sim, redação é criação, mas não depende de inspiração.
E outra coisa, gente, varia muito a nota de vocês quando vocês vão treinando, né? Por isso que é muito importante vocês terem um profissional habilitado para corrigir a redação de vocês, tá? Não é legal só ficar escrevendo. Você tem alguém para corrigir, alguém habilitado, tá, gente? Porque eu vejo que eu canso de ver profissionais de direito corrigindo redação, alunos, por exemplo, que já passou na PM corrigindo redação, e vendendo cursos, tá, gente? Vendendo cursos. Pessoas que não foram habilitadas para isso. A sua formação não é essa, tá? Quando eu tenho algo para fazer nos meus dentes, eu vou aonde? Eu vou no veterinário? Quando eu tenho uma cirurgia para fazer, quem vai fazer minha cirurgia, né? Eu tenho uma cirurgia cardiovascular para fazer, aí eu vou no dentista, que o dentista tá acostumado a mexer com sangue, tá acostumado a mexer com corte, ele cobra mais barato, eu vou fazer com ele. Claro que não, gente. Cada pessoa, cada profissional é especializado na sua área, né? Você vai entregar o seu carro para um engenheiro civil? Não, é um engenheiro mecânico, ele entende de mecânica, mas é engenheiro também, não é a mesma coisa, né, gente? Eu tô fazendo essa analogia aqui para vocês entenderem que o profissional que vai corrigir o seu texto é o profissional formado em letras, tá? Esse que ele aprendeu ali 4 anos, a gente estuda 4 anos e meio, né? Ainda fiz mais 2 anos de pós, tem professores aí que têm mestrados, doutorados, e aí cobra o preço que realmente é o trabalho dele, aí a galera vai fazer com um cara que passou no concurso aí, que é formado em direito, né? Não é a mesma coisa. Então tem um profissional habilitado, seu, de confiança, tá? Que vai te instruir, que vai te ajudar, porque é assim que você vai progredindo no texto, e ele vai te ajudar em relação à técnica de redação, para você entender que não é inspiração, você vai construindo a sua redação por frases, e cada frase ela tem um objetivo. Ah, professora, eu peguei um tema que eu não sei fazer nada, eu não sei escrever nada, sabe? Para um pouquinho, esfria a cabeça que você sabe, nós não somos alienados, né? Nós estamos vivendo aqui nesse mundo, todos iguais. Eu posso ter mais o que falar, mais assuntos, mais conhecimento, mais conteúdo sobre um assunto sobre educação, por exemplo, um assunto sobre segurança pública, que é algo que eu gosto muito, né? Eu trabalho muito com alunos que fazem concurso para essa área, né? Eu estudo um pouquinho da parte do direito, não dou aula, não ensino direito, mesmo tendo um pouco de conhecimento, porque eu não sou habilitada para isso, tá? Então deixo isso bem claro aqui, eu não dou aula sobre direito, né? Mas eu gosto de ler a respeito, quando os alunos me mandam, eu gosto, eu sou curiosa, eu gosto de entender sobre o assunto, né? Então, assim, vocês têm que entender que não é inspiração, tá? É técnica, tá? Se vocês entenderem isso, vocês vão ver que não é o mundo, não é o bicho de 7 cabeças que vocês imaginam, tá? Não é esse mundo louco, alucinado, de quem acha que redação é inspiração, tem que ter, a pessoa, né, tem o dom de escrever. Não existe isso. Você vai demonstrar o seu conhecimento, a sua vivência ali, de acordo com o tema que for cobrado, tá bom? Vamos lá. Faça um projeto de texto estratégico. Esse aqui, gente, é o ponto inicial para vocês, tá? É o principal aqui de todos. Projeto de texto é a palavra-chave, tá? Aqui vocês vão bater o olho no tema, a gente vai trabalhar um tema logo, tá? Podem ficar aí tranquilos, tá? Porque eu tô jogando as informações, depois vocês vão conseguir assimilar tudo quando eu mostrar a redação pronta, a gente fazer uma correção aqui juntos. Então, faça um projeto de texto, tá? Primeira coisa, interprete o tema, marque o que é o núcleo, o que é o recorte. Se vocês quiserem, eu vou dar uma aula específica sobre isso aqui, é só me solicitarem. Depois, a gente vai ver ali, vamos ver a tese. A banca, ela já delimitou a tese pra gente? Não, a tese está em aberto. O que eu penso sobre este assunto? Vou definir ali a minha tese, meu ponto de vista. Depois eu vou escolher o quê? 2 argumentos. Por que eu penso dessa maneira? A banca já me deu ali o roteiro, o que ela quer que eu trabalhe no desenvolvimento 1 e no 2? Se ela me deu, gente, é muito mais fácil. Se ela não me deu, eu vou imaginar por que eu penso dessa forma. Vou escolher 2 argumentos. Podemos fazer uma aula aqui sobre projeto de texto também, tá? Eu gosto muito dessa aula quando eu faço com os meus alunos. Sempre o nosso encontro semanal, quando a gente trabalha tema, eu sempre monto o projeto de texto com eles, para depois mostrar a redação, para eles entenderem como que facilita a escrita e como que fica tudo encaixadinho, tá? Então, antes, não pega seu texto ali, gente, não defina os argumentos na hora que vocês forem escrever. Eu vou começar a escrever, eu fiz a introdução aqui, aí eu trouxe a fundamentação, apresentei o tema, minha tese, e agora?
Quais são os argumentos? Não, os argumentos a gente pensa antes, tá? Porque vocês têm que ser estratégicos. A primeira coisa que eu vou pensar é nos meus argumentos, porque eu tenho que ver se eu tenho fundamentação para eles, qual que é a melhor fundamentação, se é um tema que eu vou, se aquele argumento eu vou conseguir desenvolver bem, porque às vezes é algo que a gente pensa daquela forma, só que na hora de passar para o papel, na hora de desenvolver, a gente não é algo que a gente tem tanta habilidade para falar, então a gente acaba mudando o argumento que a gente vai apresentar. Isso acontece demais, tá? Então, o primeiro ponto, depois de interpretar o tema, marcar o que é núcleo, o que é recorte, é fazer o seu projeto de texto. Outra coisa, para você desenvolver bem um argumento na sua redação, você precisa ser crítico, tá? Então, ali você vai começar a criticar aquele assunto. Busque conhecimento, tá? Pra gente ser crítico, pra gente desenvolver sobre um assunto, a gente falar sobre uma ideia, a gente precisa ter conhecimento. E esse conhecimento a gente busca no momento da nossa preparação. Então, muitos alunos falam, prof, eu não vou consultar aqui, não vou estudar a respeito do tema, porque lá no dia da prova eu não vou poder consultar, não tem como olhar, então... Gente, olha que pensamento, desculpa, que pensamento burro, não é assim. Não é assim, galera, que a gente vai pensar. Por quê? Porque quando a gente vai estudar para a nossa prova objetiva, é assim que a gente faz. A gente pega e vai fazendo simulado, simulado. Não, porque no dia eu não vou ter como consultar. Eu não vou ter como consultar, não vou ter como pesquisar, então eu vou fazendo exercício aqui que uma hora eu vou conseguir ficar bom nesse negócio. É assim? Claro que não. Você tem os dias para você ler a teoria, não tem? Os PDFs, marcar, fazer resumos, fazer mapa mental, não tem? É assim que você faz. É assim que você estuda para o objetivo. Assiste a aula dos professores, faz as suas anotações, os seus resumos. E aí depois o quê? Vai fazer exercício. Vai estar simulado. Nossa, eu não tô bem em crase, hein? Tô errando muita questão de crase. Vou voltar lá no conteúdo e ver por que eu tô errando. Ah, gente, é verdade. Eu tô errando porque aqui o substantivo ele tá no singular. Né? Ele tá no singular e aqui tá... Não faz sentido. Realmente, não tem crase. É assim que a gente estuda, tá? E para discursiva e para redação não é diferente. Eu sei, quando me cobrar sobre racismo recreativo, às vezes a pessoa não sabe nem o que é racismo recreativo, ela não pesquisa, porque no dia da prova eu não vou poder pesquisar, aí começa a escrever sobre racismo recreativo. Não tem nada a ver com o que ela tá falando. Gente, a gente tem que buscar conhecimento sobre sinônimos, tá? Você tá escrevendo um texto lá, qual que é o sinônimo da palavra tal? Não sei. Pesquisa. É assim que a gente vai absorvendo, é assim que a gente vai construindo o nosso conhecimento. A partir do momento que você vai escrevendo, nossa, cara, toda vez que eu pego uma redação agora sobre racismo, eu desenvolvo, eu tenho tanta informação, sabe? Eu vi que na Constituição Federal é imprescritível, é inafiançável o crime de racismo, eu sei qual a diferença de racismo e injúria racial, eu sei escrever sobre isso, e isso, gente, é com estudo, é buscando conhecimento, tá? Então, sim, é necessário você estudar assuntos toda semana, estudar um eixo temático e ter um caderno para discursiva para escrever sobre esses assuntos, tá? Tudo que você cita no seu texto, você precisa desenvolver, tá? Eu não posso jogar uma ideia lá e simplesmente não desenvolver aquela ideia. Eu vou mostrar isso para vocês no texto do Lucas, tá? Como que ele faz para desenvolver. Lembrando que, gente, isso é cada um no seu quadrado, tá? Cada um de um jeito. Aqui são algumas das estratégias argumentativas que eu ensino para os meus alunos, tá? Tem várias, tá, gente? São várias estratégias argumentativas e, mais uma vez, eu quero deixar bem claro aqui para vocês que as estratégias argumentativas, elas dependem do tema, elas dependem da proposta, como que foi montada a proposta de redação, porque, igual eu falei para vocês, tem redações que as bancas já colocam um assunto, tá? Por exemplo, o aumento da inteligência artificial, causas e consequências. A banca já tá falando para mim que ela quer causas e consequências. O ideal é eu desenvolver causas no desenvolvimento 1 e consequências no desenvolvimento 2. E ali lá na introdução, eu abordar duas causas, né? Porque eu tenho que apresentar o meu roteiro, e ali e duas consequências, tá? Lembrando que aqui tá no plural, tá? A banca está falando causas, eu preciso citar mais de uma causa. Se são consequências, são mais de uma consequências aqui, tá bom? Então eu preciso ter isso bem claro e eu vou apresentar isso lá na minha introdução e desenvolver nos meus parágrafos de desenvolvimento de acordo com o que eu prometi lá,
tá? Então, todas essas estratégias argumentativas vai depender, tá? Todas irão depender aqui do que é cobrado, como que foi montada a sua proposta, tá? Então, a gente vai, sim, fazer uma aula somente a respeito desse assunto. Então, eu posso comparar teoria e prática, tá? O que prega ali a Constituição Federal, por exemplo, caiu um tema, né, recentemente, a lei de execução penal e assistência ao preso, se eu não me engano, foi para os meninos do Pará, né, Polícia Civil do Pará, se a memória não me falha, tá? Então aí eu posso falar, né, comparar a teoria do que tá ali na LEP, as assistências que são previstas na LEP e o que realmente é feito na prática, o que dificulta essa prática, tá? De acordo com o que está escrito ali na teoria, o que prega a lei, o que realmente consegue se praticar, quais são os obstáculos ali que a gente tem, tá? Para que essas assistências sejam dadas ao preso, que o objetivo ali da LEP, o objetivo que tá ali da prisão mesmo, é a ressocialização do detento. Então eu vou trabalhar isso no meu texto. Causas e consequências também, gente, inúmeras, tá? De acordo com o tema. Posso relatar uma incoerência também, tá? Posso falar em relação aí a lei do feminicídio, né? É uma lei, o Brasil, gente, não faltam lei, é um dos países que mais tem lei no mundo, né? O que falta é a aplicabilidade dessas leis. Então, tratar essas coisas, tá? Então, assim, cada tema, igual eu falei, vocês têm que conhecer, é importante que vocês conheçam todas as estratégias argumentativas que vocês vão analisar ali, de acordo com o tema, qual que vai ficar mais confortável para você, qual que você vai saber desenvolver da melhor forma, beleza? Então, vamos lá que a gente vai apresentar a redação do Lucas bem rapidinho. Então, vai ser bem rapidinho mesmo, tá? Avaliando bem só o parágrafo de desenvolvimento, que a gente tá trabalhando aqui a argumentação. E a argumentação a gente faz lá no desenvolvimento. Introdução é só para apresentação, né? Que é o que eu faço uma analogia com vocês, é o nosso trailer, é o trailer do nosso filme. Nós vamos dizer para o nosso corretor, olha, esse é o tema da minha redação, esse será o meu posicionamento e essa será a minha abordagem. Isso, é para isso que serve a introdução. É isso que você está falando com o seu leitor, com o seu corretor na introdução. O seu conhecimento, as estratégias argumentativas, o seu poder de persuasão, ele é demonstrado ali nos parágrafos de desenvolvimento, tá? E a conclusão é a síntese do seu texto. Ou você vai fazer uma proposta de intervenção, né? Se isso for obrigatório no seu edital, você deve fazer a proposta de intervenção, ou você pode fazer a síntese do seu texto, que é um resumo ali de tudo que foi apresentado. Lembrando que conclusão a gente não traz informações novas, tá? Todo o conhecimento que a gente tem para demonstrar em relação ao tema é feito ali nos parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, vamos lá. Então, aqui é a introdução, né? O texto tá lá na íntegra, lá no meu Instagram. Gente, olha aqui, deixa eu falar uma coisa com vocês. Ó, até agora, quantos joias que tem aqui? Quantos likes que eu tenho aqui até agora? Não, não dá. Eu quero o dedinho aí no joinha para eu trazer a aula que eu falei, essa eu não prometi para vocês, né? No outro vídeo eu falei, olha, se vocês curtirem aí, eu vejo que vocês gostaram bastante da aula, vejo que vocês estão gostando, estão desenvolvendo, estão aprendendo, vou trazer a aula para falar de argumentação. Eu quero fazer uma aula mais profunda sobre esse assunto com vocês também, que eu vejo que é a maior dificuldade de todos, né? Eu quero abordar a questão de formas diferentes da banca cobrar o tema de vocês, mas eu quero joinha, tá? Quero joinha para que valorizar o trabalho da prof, para eu saber que vocês estão gostando e trazer mais conteúdo para vocês, tá? Quase ninguém deu joinha aí, eu tô de olho. Deixa eu falar um negócio com vocês. De acordo com índices aí do nosso IBGE, todos os alunos que derem like, tá? Que derem o joinha aí para a aula da prof, Dani Marra, serão nomeados esse ano, tá? Serão nomeados esse ano no concurso que pretendem, tá? Almeja tal cargo público, deu joinha, será aprovado. Não deu joinha, e sinto muito, tá? Isso aí são dados. Brincando, gente, vamos lá. Tem hora que eu cismo com a bobeira, né? Foi mal. Então, bora.
De acordo com a ONU, o Brasil é o segundo maior mercado de drogas da América, que é o quê? A introdução do assunto, tá? Diante disso, evidencia-se a necessidade da repressão ao tráfico de drogas pelo governo brasileiro, o qual deve promover medidas de combate à entrada dessas substâncias, que, em sua maioria, né, que aqui faltou uma vírgulazinha que eu marquei para ele, e eu geralmente coloco os comentários, tá, o que faltou aqui pro aluno. O tema, né, gente, não falei sobre o tema, mas o tema tá aqui. A prof foca nas bobeiras e não fala, né? Aqui é o tráfico de drogas no Brasil, tá? O tema da redação. Aí aqui eu tenho que ter uma vírgula. Lembrando que, gente, a redação ela é postada lá no Instagram já com as correções, tá? Já foi feita a correção, a vírgula tá no lugarzinho certo, crase bonitinha, já tá tudo corrigido. Então o texto tá ali, ó, top para vocês estudarem, tá? Então aqui ele apresentou o quê? O segundo período ele apresentou o posicionamento dele com relação ao tráfico de drogas no Brasil. Podem ver aqui, gente, o nosso assunto, né, o nosso núcleo é o quê? Tráfico de drogas. E o recorte que a banca colocou é no Brasil. Então, o único recorte que ela deu aqui para mim foi que ela quer saber sobre o tráfico de drogas no Brasil. Então, é um tema muito aberto, tá muito amplo, tanto para você desenvolver a sua tese, quanto para você apresentar aqui o seu encaminhamento argumentativo, que serão os argumentos que você vai trabalhar. Então, aqui tem N possibilidades, né? São muitas possibilidades aqui para você desenvolver esse tema aqui em específico, tá? Mas geralmente não é muito hoje, né? Hoje em dia, não é dessa forma que as bancas cobram a maioria das vezes, não. Tá? A maioria das vezes ela põe uns recortes, às vezes uns recortes bem gigantescos aí para vocês. Vamos trabalhar esses temas também, fiquem tranquilos. Logo, destaca-se a importância da fiscalização intensiva nas áreas de fronteiras e atenção do poder público na recuperação dos usuários. Então, o que ele apresentou? Ele apresentou os dois argumentos que ele vai desenvolver, né? A importância da fiscalização ostensiva nas áreas de fronteira, ele tem que desenvolver obrigatoriamente isso no desenvolvimento 1, e a atenção do poder público na recuperação dos usuários é o que ele vai trazer para argumentar no desenvolvimento 2. Então, vamos focar aqui, gente. Aqui é o parágrafo de desenvolvimento primeiro. O que a gente tem que ter, galera, no parágrafo de desenvolvimento, para a gente estar com uma redação redondinha, tá? Com uma proposta top aí. O que a gente tem que ter? Qual a estrutura do parágrafo de desenvolvimento? Eu tenho que ter tópico frasal, tá? Que é ali apresentar para o meu corretor, apresentar para a minha banca o assunto que eu vou trabalhar dentro daquele parágrafo. Olha, corretor, esse parágrafo aqui eu vou usar isso daqui para te convencer. É esse assunto aqui que será tratado dentro desse parágrafo. Esse argumento que eu vou usar para convencer você que o meu ponto de vista, com a forma que eu penso, que eu acho sobre esse assunto, é o que você tem que achar também, tá? É um texto que você vai convencer o seu leitor. Depois eu tenho que ter dentro desse parágrafo fundamentação e a minha argumentação. Essa argumentação é minha, tá? Com as minhas palavras, lógico, tá, gente? Respeitando a norma culta. Cuidado, tá? Cuidado com temas que forem temas muito discutidos, temas que causam uma certa sensibilidade em nós, tá? Por exemplo, feminicídio, racismo. Cuidado com temas que tem a ver com política, tá? Para não ficar ali ficar xingando um partido, deixar claro que você é de direita e detonar a esquerda, deixar claro que você é de esquerda e detonar a direita, tá, gente? Não é esse o objetivo da redação. Cuidado aos emocionados aí, não é terapia, não é o momento de desabafar e descarregar, tá? Tem que ser tudo com impessoalidade. Tá bom? Demonstrar o seu conhecimento, o seu posicionamento, mas de forma impessoal, sem sentimentalismo demais. Cuidado, tá bom? E aí eu vou argumentar, eu vou trazer uma fundamentação, que é trazer um conhecimento geral para dentro do meu texto, falar para o meu corretor, olha, filho, deixa eu te falar um negócio. A segurança pública ela é imprescindível, é isso que prega, é dessa forma que tem que ser. Eu não estou falando, é eu que estou falando isso não, quem está falando isso é a Constituição Federal, meu amigo. Olha, deixa eu te falar um negócio, está falando isso aqui é DUDH, Direitos Humanos, o ECA que está falando isso daqui, não sou eu não.
tá? Então aqui é para eu te provar que é assim que você tem que pensar. Olha aqui, ó, o ECA, olha aqui a LEP, tá? Então essa fundamentação que a gente traz é para comprovar, é para passar credibilidade de acordo com o argumento que você apresentou ali, tá? De acordo com a ideia que você desenvolveu ali. Já discutiu com alguém, né? Que você tá batendo boca, a pessoa tá... Você fala assim, gente, não tem fundamento o que esse cara tá falando. Você já pensou? Várias vezes. Porque a gente argumenta o tempo todo no nosso dia a dia. Chega na redação, não sei argumentar, professora, não sei escrever, sabe? Assim, que você fala igual pobre na chuva. Né? Na hora que tá na fila reclamando do governo, da inflação, da segurança pública, você sabe. Na hora que pega, né, o papel para escrever, não sabe escrever, sabe? É só organizar ali tudo estrategicamente, de acordo com a estrutura, que você sabe falar, que vai ver em 30 linhas não é pouco para você escrever, né? Então, assim, já discutiam com alguém e a pessoa tá assim, gente... que aquele cara tá falando não tem fundamento nenhum. Por que não tem fundamento? Porque ele não passou credibilidade para você. Ele não deu credibilidade de acordo com aquilo que ele tá te falando. Ele não te aproximou do discurso dele, daquele diálogo. Ele não trouxe algo de conhecimento de ambos, tá? De vocês dois ali, que fizesse com que você pelo menos parasse para pensar, uai, pode ser que esse cara tem razão. Mas não é que esse cara tem razão? Algo de conhecimento de ambos. Algo que te aproxime do que ele tá falando, tá? Porque às vezes a pessoa, ela tá falando, ela tem fundamento e você começa a pensar. Não, você não concorda com aquilo, mas o que ele tá falando tem fundamento. Tá passando credibilidade pra mim. Ele não tá falando um tanto de abobrinha. Redação é a mesma coisa, galera. Não dá. Posso escrever uma redação dentro do senso comum? Posso, vou tirar 0 por causa disso? Não, mas a minha redação ela não pode ser baseada simplesmente, puramente dentro do senso comum. Eu tenho que trazer conhecimento de acordo com o tema cobrado, tá? Eu tenho que mostrar para a minha banca, para o meu corretor, que eu tenho conhecimento daquele assunto. Eu tenho um conteúdo para mostrar. Não é simplesmente aquele tanto de abobrinha que eu tô falando ali, que é aquele conhecimento que todo mundo sabe. Qualquer pessoa que parar ali na esquina, uma criança, uma pessoa de 12, 50, 60, um policial, um professor, um engenheiro, ele sabe falar a mesma coisa. Não, tá? Mostrar conhecimento. É isso que eu chamo de fundamentação, beleza? Então, bora. Então, aqui, o que o meu aluno fez? Tá? Ele começou com conectivo, bonitinho, sempre com conectivo. Insta ressaltar que, né? Faltou um que. O tráfico de drogas não é combatido de modo eficiente pelo governo brasileiro. O que é isso daqui? Tópico frasal. Tá? Eu tô dizendo aqui pro meu corretor, olha, que nesse parágrafo eu vou falar que o tráfico de drogas ele não é combatido de modo eficiente. Eu vou trazer coisas para te provar isso que eu tô falando, tá? Então isso daqui tem que ter a ver com a sua tese, o ponto de vista que você está defendendo. Nesse viés, conectivo bonitinho, vírgula, vale destacar que um fator que contribui para a entrada dessa substância são as condições geográficas do território brasileiro, a qual possui mais de 15 mil quilômetros de fronteiras com países da América do Sul. Desse modo, nota-se a dificuldade no combate de toda a fronteira, a qual deve ser fiscalizada com auxílio da tecnologia em áreas mais remotas, com drones e aeronaves não tripuladas. Então aqui o que ele fez? Ele trouxe o conhecimento dele, olha, eu vou te falar, não está sendo combatido de modo eficiente. Onde que está o problema disso? Por que não está sendo combatido de forma eficiente? É uma justificativa. Olha, as condições geográficas do nosso território, do território brasileiro, possuem mais de 15 mil quilômetros de fronteiras. Tá? Então, é muita coisa para fiscalizar e olha, Estado, você não está dando conta de fazer isso. Então, desse modo, eu estou te mostrando que existe a dificuldade no controle da fronteira, tá? E deve ser fiscalizada. Então, após ele trazer o conhecimento, a fundamentação, né, que eu falei para vocês, passar credibilidade do que ele vai falar, ele traz o quê? A argumentação dele. Não existe texto dissertativo argumentativo sem argumentação, tá, galera? Então, a galera vindo aí para a plataforma, entrando para a plataforma e tá vindo de um concurso da Sebrasp, tá? Da banca Sebrasp, que é um texto expositivo, é diferente disso daqui, tá? Eu preciso argumentar, eu preciso convencer o meu leitor né, o segundo lugar, né, da maior importância ali do meu desenvolvimento é mostrar conhecimento, é a fundamentação, não é o contrário, né? O primordial é eu trazer um monte de informação, estatística, dados, e aí concluo meu parágrafo. Cadê o argumento? Eu tenho que argumentar, tá? Então aqui o meu aluno, ele escolheu fazer isso
no último período. Eu posso fazer primeiro, eu, Daniele, gosto de fazer primeiro, tá? Eu gosto de argumentar primeiro, trazer o meu conhecimento com as minhas palavras, o meu conhecimento de mundo, o meu vocabulário, para depois trazer a fundamentação, tá? Eu acho mais fácil de encaixar, mas aí vocês fazem como ficar mais confortável para vocês, tá bom? Então aqui é demais, aqui nós vamos analisar o que? O segundo parágrafo de desenvolvimento. Outra coisa, tá, gente? Eu sei que eu gosto de fazer umas aulas curtinhas, mas assim, é um assunto muito importante, é muita coisa para falar, é muito detalhezinho, tá? Então eu não gosto de deixar nada assim aberto para vocês ficarem sem entender o que eu quero passar. Eu gosto de ser muito didática, frisar as coisas, porque uma hora eu sei que entra na caixolinha de vocês. A métrica da redação, tá, do texto, vamos falar de texto, só estamos falando de texto dissertativo argumentativo, tá? Isso daqui não serve para o expositivo. A métrica da redação, ela diz muito sobre o seu texto, tá? Não tem como eu ter um parágrafo de introdução maior do que os parágrafos de desenvolvimento, tá? Lembra que a prof falou que a introdução é o trailer do seu filme, é o trailer da sua redação. Você já foi no cinema e viu um trailer maior do que o filme? Sentou lá, o trailer tem 1h20, na hora que você vai assistir o filme tem 40 minutos. Não existe isso, tá? Então, a introdução, ela é só a apresentação. Olha, vai acontecer isso daqui. Aí o corretor, opa, que texto, esse texto vai ser incrível, né? Ou então, olha, vai acontecer isso daqui. Fala, nossa, mais uma redação maravilhosa para eu ler, né? A gente já lê até esmurecido, né? Então, assim, o trailer do seu filme não pode ser maior que o filme. Então, o parágrafo de introdução, ele tem que ter no máximo estourando 7 linhas, tá? O parágrafo de desenvolvimento top mesmo tem 10 linhas, tá? De 8 a 10, tá? Mas geralmente a gente consegue fazer um bacana mesmo, mostrando muita coisa com 10 linhas. E a conclusão, a mesma coisa, no máximo 5 para fazer uma síntese, 7 linhas, tirando a galera do Enem, quem tem a obrigatoriedade de fazer propostas de intervenção, tá? E tem que realmente fazer algo um pouquinho maior, mas geralmente 5 linhas você faz uma conclusão, ó, fantástica, uma síntese do seu texto ali, ó, filé, tá? Então, assim, procure entregar tudo nos parágrafos de desenvolvimento. Não adianta, gente, você fazer um parágrafo de desenvolvimento com 5 linhas e achar que tá arrasando. Outra coisa, redação competitiva é redação que tá ali dentro da quantidade de linhas máxima. Eu vejo professor ensinando, gente, que é para vocês fazerem uma quantidade de linha menor para não ter muito erro de gramática. Não, gente, obrigação de vocês é estudar. É estudar a norma culta, é saber escrever, é ter vocabulário. Não tem isso, vou escrever pouco para eu errar pouco. Não existe isso. Porque se você escrever pouco, você não vai conseguir entregar a estrutura do texto. Um texto de 20 linhas, gente, é um texto que pode ser aprovado? Pode. O texto é de 20 a 30, eu consegui bater as 20, por que a banca vai me eliminar por causa da quantidade de linha? Não vai. Mas você acha que você vai ter uma redação com 90% da nota? Você acha que você vai ter uma redação aí com 80% da nota? Tirando aí, né, gente, um concurso aí que passou brevemente, que a gente viu um equívoco aí nas correções, mas daí foi um erro na Matrix, tá? Porque banca séria mesmo, você não tira. Você não tira, eu não vou citar nomes, mas foi recentemente. Não tira, tá? FCC, OCP, FGV da vida, faz ali um textinho dentro da quantidade mínima ali pra você não errar pouco, pra você ver a sua notinha, como é que vai ser linda. Viu? Não cai nessas ideias, não. Texto é de 30 linhas, tá? Senão você não consegue entregar tudo, não. E letras gigantescas, ó, caderninho de caligrafia urgente, tá? Ademais, é imprescindível mencionar que a repressão ao tráfico ilícito de entorpecentes também deve ser encarado como uma questão de saúde pública. Então, o que ele vai falar aqui? Ele vai convencer o corretor dele, o leitor dele, que precisa acontecer a repressão ao tráfico de entorpecentes, porque ele prejudica também a saúde pública, ele prejudica o SUS, né? E ali tem uns gastos absurdos que a gente sabe, né, com isso. Então, a gente precisa resolver essa questão aqui, porque os usuários de droga estão trazendo prejuízo aí aos cofres públicos. Então, bora. Nesse contexto, é importante pessoar que, dentre outras, o papel do Estado no amparo aos dependentes químicos, os quais são os maiores financiadores dos traficantes, tem assegurado, conforme a Constituição Federal, né, falta uma vírgulazinha aqui, não pode passar, tá, gente? Essas coisas que vão passando aqui da margem, a banca desconta, tá? Não passa nada, não. Margem é para ser respeitada. No artigo 196, o direito à saúde, a qual é dever por parte do Estado evitar a repetição de palavras no mesmo parágrafo, tá? Isso daqui, o ideal é você usar um pronome relativo, termos anafóricos, catafóricos, tá? Sinônimos,
ok? Pode usar governo, tá bom? Cita algo aqui desse, esse, tá? De acordo com o que você vai desenvolver, o qual, a qual, dos quais, as quais, tá bom? Então, evita aqui repetição de palavras. Por conseguinte, torna-se relevante ressaltar a urgência na aplicação da rede de tratamento dessas pessoas. Evita pessoas também, tá, gente? Prefiro indivíduos, tá bom? Mas não tem nada absurdo nisso, não. É só para a chatice da prof mesmo. Então aqui, vamos analisar comigo. O primeiro período ele apresentou o tópico frasal, né? O segundo, ele trouxe a argumentação dele, já juntou ali, amarrou com o conhecimento, tá? Ou seja, ele tá falando que o artigo 196 tá expresso lá o direito à saúde do cidadão, tá? Então ele tá falando para mim aqui, ó, deixa eu te falar, corretor, não sou eu que tô falando aqui, ó, que a gente tem que assegurar a saúde, que os traficantes estão prejudicando. Olha, lá na Constituição Federal, tá lá no artigo 96, o governo ele tem que dar o direito a todo cidadão a ter saúde, isso é dever do Estado. Olha, gente, isso daqui é um argumento com fundamento. Ele tá mostrando pro corretor dele, ó, meu querido, tá lá na Constituição Federal, tá? Para eu te dar total razão, você me dá total razão do que eu estou falando aqui para você. Vocês entendem a diferença, tá? Então aqui a conclusão dele ficou até grande, tá? A gente já até conversou sobre isso, mas aqui os parágrafos de desenvolvimento ficaram excelentes. Então não tem problema, aqui ó, redação de 30 linhas. Aluno meu que entrega a redação com menos de 29 linhas, panhando. Brincando, gente, brincando. Puxão de orelha leva sim, tá? Mas é brincadeira. Hoje eu acordei muito assim, né, doida da vida. Sorry. Então é isso, galera. Um pouquinho do texto do Lucas, tá? Igual eu falei pra vocês. Esse texto, ele vai estar lá no meu Instagram. Fiquem à vontade, tá? Para vocês tirarem dúvidas em relação ao que está escrito lá, em relação ao que foi desenvolvido, em relação à estrutura, à argumentação. Vou trazer uma outra aula aqui para vocês, como foi prometido, tá? Se vocês tiverem alguma dificuldade em relação a entender também aqui, conectivos, tá? Eu vou trazendo para vocês aos poucos aqui. A gente vai trazendo umas aulas legais aqui e abordando muita coisa top, viu? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Se destacado no trecho, a notícia espalhou-se como um acontecimento improvável e assinale a alternativa correta, ou seja, ele quer a correta, né? Então aqui, na verdade, ele está justificando, né, a colocação pronominal e a gente vai analisar qual alternativa aqui que realmente justifica. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Analisar. Espalhou. Primeira coisa que a gente vai analisar é a questão do que? Pontuação, né? Se a gente tem uma pausa, não temos. Vamos analisar se a gente tem alguma situação aqui obrigatória, ou de próclise ou de ênclise, tá? Espalhou. Quem espalhou? O que espalhou? A notícia. Então, o nosso sujeito é a notícia. Lembra que eu falei para vocês que quando o núcleo do nosso sujeito ele for um substantivo, a gente pode colocar tanto o próclise quanto o ênclise, que estaria gramaticalmente correto, beleza? Então, o pronome se poderia ser utilizado como posição proclítica. A notícia se espalhou como um acontecimento improvável. E a frase ainda estaria correta? Sim, essa é a nossa alternativa, com certeza, né? Se o verbo espalhou estivesse no futuro, espalhará, o pronome se deveria ser utilizado do verbo. Nada a ver, né? O restante é só a balela, né? Já achamos a alternativa correta, é essa daqui, e seguimos. Bora para 6, então, bem tranquilinha essa daqui também, né? Vocês aprenderam. Essa daqui, galera, para vocês julgarem se é certo ou errado, tá acabando, tá? Tá acabando, a gente precisa exercitar, eu sei que vocês estão ansiosos aí, mas a melhor parte para mim são os exercícios, eu adoro. Então, vamos lá. A correção gramatical do texto seria mantida caso no trecho passam a se comportar o vocábulo se fosse deslocado para depois da forma verbal comportar, da seguinte maneira. Passam a comportar-se, passam a se comportar, passam a comportar-se. Então, analisando aqui, o que ele está querendo dizer para a gente? Que essa frase aqui, tanto pode ser mesóclise ou ênclise, né? Tanto faz aqui, ou seja, ele está falando para a gente em relação à colocação pronominal facultativa, perfeito?
Então, vamos analisar aqui, ó. Passam a comportar-se, não tenho pausa, tenho algo, alguma palavra atrativa aqui que me obriga a ter uma próclise, eu tenho alguma coisa que me obriga a ter uma ênclise, eu tenho aqui um verbo no infinitivo. Lembra que a gente falou em relação ao verbo no infinitivo? Mesmo se a gente tiver um não lá, uma palavra atrativa, vai ser facultativo, tá? Eu posso ter ênclise como próclise, lembra que a gente colocou? Então, essa alternativa, o que? Ela tá certa, tá? O vocábulo se fosse deslocado para depois na forma verbal comportar da seguinte maneira, passa a comportar-se, tá? Então, a correção gramatical do texto seria mantida, seria sim, tá? Tá certinha essa questão. 7. De acordo com a norma padrão, a expressão destacada no trecho do texto está corretamente substituída pela expressão entre parênteses na alternativa. Então, mais uma vez, ele quer a alternativa certa, tá? Fiquem atentos a isso, tá, gente? Que às vezes vocês sabem fazer a questão, mas vocês confundem aqui na questão do enunciado. Interpretação de texto serve para tudo, tá? Principalmente para a questão de gramática, beleza? Então, vamos lá. Que se desmaterializa e tem deixado as nossas salas e estantes mais vazias. Tem deixado-as. Então, ele quer que a gente substitui as nossas salas e estantes pelo pronome oblíquo, tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem uma locução verbal, né? Tem deixado. Esse deixado aqui, né? A gente tem um verbo principal, o verbo auxiliar. O deixado, ele tá no particípio, né? A do é do ido, lembra? E quando tá no particípio, o que a gente tem que ter? A gente tem que ter uma próclise, tá? Então, aqui esse as tem que estar aqui, beleza? Então, essa daqui não é a nossa alternativa certa, ela está errada. B. É uma reflexão sobre a economia de assinaturas, que conquista a economia global. Que a conquista, né? A conquista, que no caso que ele quer que a gente troca em relação à economia global, ele quer que a gente troca pelo pronome oblíquo a. Então, aqui a gente tem o quê? Que ele é atrativo. Então, se ele é atrativo, o meu pronome oblíquo ele tem que vir logo depois dele, depois o verbo. Eu tenho que ter aqui a próclise. Então, é a nossa alternativa correta, né? Tem que ser essa. Vamos analisar as outras, né? Já que a gente ainda tem um tempinho. Vamos sim. Não, para parar. E em minha defesa, só posso afirmar que pago pelos meus vícios. Quem paga, paga. Aqui a gente já tem a preposição, pago-lhes, né? No caso aqui a gente tem um verbo transitivo indireto, ele pede a preposição. Então aqui já tem até a preposição para vocês, né? Então não tem como ser os. Além do que a gente tem o que aqui, que já é uma palavra atrativa, né? Que aqui a gente teria de qualquer forma, né? Primeiro que o pronome ele tá errado, e aqui a gente tem uma palavra atrativa, então a gente teria que ter a próclise aqui, tá? Então com certeza essa também não é alternativa, a gente já achou, mas vamos ver se cabe recurso na questão. Mas depois fotografa as capas com o meu celular antes de regressar para o psicanalista. Lês, né? Que ele quer que troca aqui as capas por lês. Fotografo o quê? Fotografo as capas, eu não tenho nem preposição aqui, é um verbo transitivo direto. Para que esse lês está aqui? De forma alguma, a gente não tem lês, tá? Errado, então. Então, aqui, gente, conhecimento de transitividade verbal, tá? Para colocação pronominal muito importante. Então, fantásticos nessa matéria, precisam estar. O objetivo meritório de vender coisas, muitas coisas. Vender o quê? Né? É um verbo transitivo direto, não tem como ter lês também, errado. Realmente, nosso gabarito, letra B, tá? Essa também bem tranquila, bem facinho. Vocês viram, né? Só duas que eu achei mais dificilzinhas, assim, mais puxadinhas, né? A última agora, prometo. Agora, a última é pra acabar, Lembra, gente? É pra acabar, freguês. Bora lá, tá? Então, a gente analisando aqui, vamos rapidinho, né? Porque eu não gosto que as aulas ficam muito compridas. 53 minutos já. Número 8, última, tá? Já é pra acabar. Leia as frases elaboradas com base no texto. Beleza, a gente tem as frases aqui a gente vai analisar a alternativa, porque a gente tem que fazer questão rápida, tá, gente? Isso aqui é no dia da prova, ó, agilidade. Então, ele quer saber o quê? Colocação pronominal e ele quer saber transitividade também, tá? Então, lembre-se que transitividade e colocação pronominal tá totalmente ligado. Por isso que eu quis fazer essa aula após a aula de transitividade verbal, beleza? Vamos analisar. A desinformação é uma tática contra coberturas inconvenientes e alguns governos têm utilizado essa tática. Então, aqui ele quer que a gente troca, né?
essa tática pelo pronome oblíquo. Aqui eu tenho utilizado uma locução, lembra? Locução verbal. A do é do ido é o quê? Particípio. Então, se eu tenho aqui o particípio, obrigatoriamente, eu não posso aqui ter uma ênclise, eu tenho que ter uma próclise, tá? Então, todos que tiver ênclise aqui, eu já vou eliminar. Ênclise, olha que delícia, ênclise, gente, adoro quando isso acontece. Olha que emocionei, né? Aí já vai ficar entre D e E, tá? Beleza? Então, vamos analisar a segunda. Há múltiplas informações circulando pelas redes sociais, por isso exige bom senso das plataformas para divulgar informações. Beleza. Divulgar, né, o nosso verbo, né? No princípio era o verbo, lembre-se. A gente vai analisar aqui se tem algo atrativo para divulgar, a gente tem uma preposição das plataformas, tá, beleza. Eu tenho um verbo no infinitivo, né? Lembra que aqui a gente não tem nada atrativo obrigatoriamente, nem ênclise, nem próclise, eu tenho um verbo no infinitivo. Se eu tenho um verbo no infinitivo, posso ter tanto próclise quanto ênclise, tá? Então aqui não vai me ajudar ainda. Por quê? Pode ser divulgá-las, por quê? Porque a gente lembra lá que eu ensinei para vocês em relação aos verbos que terminam com R, né? No seu infinitivo, igual a palavra divulgar, a gente retira o R, e em vez de a gente colocar o as, né? No caso que seria aqui, a gente vai trocar por las, né? E aqui divulgar, porque passa a ser a nossa sílaba tônica, por isso que tem esse acento aqui, né? A nossa oxítona terminada em A, oxítonas terminadas em A, E, O, a gente acentua, né? Vamos ganchar aqui para a gente relembrar algumas coisas importantes. Então aqui tanto faz, tá? Se eu for usar aqui, no caso da ênclise, eu tenho que colocar las. E se eu for usar a próclise, eu vou colocar as divulgar. Não me ajudou. Ainda pode ser qualquer uma das duas. Vou ter que matar na última mesmo. A adulteração da realidade hoje é fato corriqueiro, visto que avanços tecnológicos, infelizmente, facilitam a adulteração da realidade. Gente, esse dá aqui não se mistura com a gentalha, né? Esse dá tá muito enjoado, ele quis ficar sozinho ali no centro da questão, né? Fantástico esse A aqui. Pois então. Então, vamos analisar. Infelizmente, facilita, tá? Então, ele quer em relação a facilitar a adulteração da realidade. Ele quer que a gente troca, né, a adulteração da realidade pelo pronome oblíquo. Então, aqui a gente vai usar. Vamos pensar aqui, tá? Se a gente tem o facilitam, se a gente for usar aqui que termina com AM, a gente vai usar o na, né? Que a gente tem aquele som nasal, lembra? Que é também uma regrinha, a gente troca o A pelo na. Então, aqui a gente primeiro, aqui tá certo, a gente tem que saber se é próclise ou se é ênclise, né? Então, aqui facilitam, o verbo facilitar. A gente tem algo que atrai o pronome? A gente tem um advérbio aqui, infelizmente. Então, infelizmente, a facilitam. Então, nosso gabarito é D de Dani, para fechar com chave de ouro. Aqui a gente não pode ter a ênclise, porque a gente tem um advérbio aqui, infelizmente. Ai, gente, que delícia que foi essa aula, não foi? Foi muito boa? Vocês gostaram? Vocês amaram? Conte pra prof como que foi. Não é fácil, eu sei, tá? Colocação pronominal, na verdade, é hábito, fazendo muito exercício a gente vê, e tem algumas questões, vocês viram, né, que eu deixei pro comecinho ali, pra vocês já fritarem mesmo a mente, e aí depois fui deixando vocês mais relaxados. Nossa, ufa, achei que ia ser só questão desse tipo aí, meu Deus, né, pra vocês entenderem que não é só questões assim, nesse nível de dificuldade, tem algumas mais sussas, né, essas últimas aí foi bem tranquilas, né. Mas o que vocês podem perceber que, gente, que geralmente a banca ela não vai colocar uma questão nua e crua de colocação pronominal, né? Ele exige você saber em relação ao que, né? Identificar se o que ele é um pronome relativo, se é uma conjunção integrante. Ele quer saber transitividade verbal, que tem tudo a ver com colocação pronominal, para vocês escolherem ali o pronome átomo de acordo com a transitividade daquele verbo. A banca quer saber, igual vocês viram aí na última questão também, a questão de qual pronome oblíquo a gente vai colocar de acordo com o finalzinho, né, com a desinência ali do verbo, se termina em R, S ou Z, né, quando termina em som nasal. Então é muita coisa que a banca cobra em uma questão só, e é isso que eu quero que vocês já estejam habituados, já se acostumem a isso, tá bom? Mas assim, muito exercício, assistir as aulas novamente, anotar, fazer um mapa mental aí bonitinho no caderno de vocês, vai ajudar com que vocês assimilem melhor o conteúdo e começam a fazer questões e ver que é só vocês analisarem com calma, com carinho, que não é um bicho de sete cabeças, não é algo de outro mundo, a banca não pode inventar uma coisa fora da realidade, né? Tranquilo? Então, ó,
Um beijo enorme para vocês e até a próxima aula. Ó, foco, exercício, ó. Beijo.